estava lembrando um outro seriado chamado Greenleaf, que é também a temática muito semelhante, de um pastor, só que um pouco ao inverso, né? Nem um pastor, é uma família de líderes de uma igreja. Ele é bispo, a esposa é pastor, não, ele é apóstolo, a esposa é bispa, os filhos são pastores e pastoras, se dá nos Estados Unidos. E também ali aparecem todas as grandes mazelas, os grandes desafios, as grandes contradições, essas coisas todas que acompanham quem de alguma maneira se coloca no serviço, né? Que não está impune, né? Não passa incólume dessas questões todas que tocam de alguma forma nessa vida. Quem sabe seja o desafio mais contundente que a igreja vive nesses tempos, a questão de gênero. Me parece que seja esse o desafio mais pontual, mais contundente e com maior capacidade de afastar pessoas umas das outras, afastar ideias umas das outras, igrejas umas das outras, né? Denominações inteiras umas das outras. Parece que esse seja um dos grandes desafios. E eu acho que boa parte da gravidade, né, dessa dramaticidade que cerca as discussões de gênero, seja porque, como de costume, nós privilegiamos ideias e não pessoas. Nós nos fixamos permanentemente em ideias, e as ideias têm uma enorme capacidade de nos distrair e não ver a face das pessoas. Todas as vezes que a gente, diante de uma questão como essa dramática, gasta tempo demais com as ideias, isso possivelmente é um recurso psíquico para não olharmos a face das pessoas. E isso tem a ver não só com uma parte da militância, isso tem a ver com as duas partes da militância. Porque há uma fixação em ideias dos dois lados da trincheira, quando as trincheiras se estabelecem. Esse é o problema da trincheira. É que mesmo quem não quer atirar, tem que atirar. Porque se não atira, morre. E quem quer atirar, pega o tiro do outro que é de defesa como justificativa para continuar atirando. E aí os tiros é que viram as coisas mais justificáveis. Por isso, embora eu saiba, e todos nós sabemos, que esse tema carece de uma reflexão que tenha estofo, lastro teórico, porque discutir esse tema fora do âmbito religioso já é um desafio. Já é um desafio, e isso a gente percebe entre os próprios teóricos que se dão a essas questões, que discutem a partir da antropologia, da filosofia, da psicologia, sobretudo da psicanálise. Há uma discussão enorme sobre essas questões, mas quem ainda faz isso de dentro das igrejas ou das religiões, e mais especificamente do cristianismo, que de fato no nosso cenário é quem fica mais arraigado nessas questões, quem discute isso a partir da religião tem dupla tarefa teórica. Por exemplo, pensemos aqui, nós que estamos aqui conversando sobre isso, muito possivelmente, se quisermos aprofundar essas questões, nós teremos que lidar com todo um arcabouço de teorias, de questões que vêm da reflexão acadêmica, mas também teremos que dar com todo um outro conjunto de questões que vem da reflexão teológica. Então a gente tem que fazer esse papel, esse duplo papel, e mais, não basta somente fazer as duas discussões, por fim a gente ainda tem que trançar as duas discussões, né?
tem que fazer um tecido das duas e fazer com que uma ilumine a outra e a gente consiga fazer essa articulação. Isso cansa muito, isso cansa demais. Tem hora que enche o saco, e só essa expressão já é uma expressão de gênero. Tem hora que cansa, mas cansa demais, ter que ficar o tempo todo, ou a maior parte do tempo, dedicando a pensar essas coisas. E eu sei que é necessário, mas acho que há um passo, que não é uma ou outra coisa, mas há um passo a ser dado, que é um passo, quem sabe, de um pouco mais de coragem, porque não dá para se escudar todas as vezes nas ideias, mas que é um pouco sair do lugar de pensar sobre isso, e ir para um lugar onde a gente passa a sentir isso. E isso só é possível, no caso aqui, me parece nosso, quando nós nos entregamos ao trabalho, às pastorais, não ao trabalho do pastor ou da pastora, o trabalho pastoral nesse termo, mas quando nós nos entregamos ao encontro com as pessoas. Por isso eu queria colocar um lugar de centro para a nossa reflexão aqui. Um lugar de centro que é o corpo. Acho que a gente não pode abrir mão da emergência, da urgência do corpo. Corpo é esse que nos toca, que nós tocamos para pensar nisso. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão. Não dá para abrir mão do encontro, lá como sugeriu o Levinas, né? O que deve nos mover numa ação ética não é um conjunto de ideias, mas é a face de alguém que diante de mim me interpela de tal maneira que eu não posso ficar escudado atrás de ideia, atrás de qualquer coisa que não seja ter que ir ao encontro daquela face desnuda na minha frente, que me chama, que me convoca, que me chama inclusive à transformação daquilo que eu sou, né? Daquilo que eu sou como gente, daquilo que eu sou como pessoa religiosa, daquilo que eu sou como alguém que existe nesse mundo. Por isso, eu queria privilegiar a nossa conversa hoje. Eu queria começar assim, essa nossa conversa partindo de uma interpretação bíblica profundamente piedosa, pouco preocupada com os contornos doutrinários, mas central na tradição bíblica. E dela a gente parte para uma discussão um pouquinho mais teórica sobre uma coisa e outra. Ontem, quando nós falávamos sobre a questão do diálogo interreligioso, lembro que nós estávamos conversando sobre o ponto fundamental que a gente acaba tocando, né, quando a gente fala sobre essas coisas, que é o tema da salvação, né? E já dizem alguns, Jesus é para os cristãos o maior problema, né? É para quem não quer segui-lo e é para quem quer segui-lo. Então, para uns e para outros, Jesus como já dizia a tradição dos evangelhos, a pedra de esquina, que pode ser pedra angular e que pode ser pedra de escândalo. Você sabe esse negócio, né? Isso só quando a gente vai dar uma olhadinha na arquitetura dos tempos, daqueles tempos, é que ele percebe esse negócio. É um joguinho de palavras, esse negócio de pedra de esquina e pedra de escândalo. A pedra que os trabalhadores jogaram fora virou pedra de escândalo, porque a pedra de esquina e a pedra de escândalo são a mesma coisa. Depende muito de como é utilizada, e está lá na canção popular: pedra no chão é pancada, na mão é porrada. Depende de como é que você lida com esses negócios. A pedra angular é uma pedra tipo pirâmide, né? Uma pedra, um triângulo que calça um arco, né? Uma construção em arco, uma pedra angular calça e aquele arco fica travado, e o arco travado sustenta uma série de outras edificações.
A pedra angular que os trabalhadores jogaram fora, diz o texto, virou pedra de escândalo, porque esta pedra jogada no chão, ela fica com o bico para cima, e é tropeço. Escândalo significa tropeço. Então, o Cristo é pedra de esquina e é pedra de tropeço, né? E lidar com Jesus é sempre muito complicado. Sempre muito complicado. Porque nem ele próprio se constituiu num conjunto de ditos a serem seguidos. Ele não se constituiu nisso, num conjunto de ditos oficiais que devem ser seguidos normativamente. Isso não se deu na história, como lá dizia o Bultmann. Depois, o que aconteceu foi que o anunciador virou um anúncio. Porque no primeiro momento ele é o anunciador, ele tem uma coisa na boca para dizer: é chegado a vocês o reino de Deus, é chegado a vocês esta boa notícia. E aí, com o tempo, as comunidades constituíram o anunciador em anúncio. Aí o anúncio virou ele próprio. E o que aconteceu? Como nós historicamente nos escudamos em ideias, transformamos Jesus de Nazaré num conjunto de ditos e não numa pessoa. Porque enquanto o anunciador, ele é alguém que fala de uma novidade, alguém que fala, como dizia desculpe, pastora? Seu nome? Beth, como dizia a Beth, alguém que fala de uma utopia, de uma coisa que não tem lugar, mas não tem lugar nesse tempo que vivemos, mas que nos convoca em esperança para a construção. É alguém que está dizendo isso. Aí nós, de forma mais sem vergonha, porque a gente é sem vergonha, gente de igreja é sem vergonha, a gente pega este homem que era o anunciador desta realidade a ser construída em esperança, reduz este homem a 2 ou 3 palavras, 2 ou 3 fórmulas, chama essas fórmulas de ortodoxas e, agindo numa suposta seriedade, nós neutralizamos a força erótica e mística deste homem fantástico, que pode sacudir a vida de cada pessoa, mas que, quando minimizado em ideias, só mobiliza a cabeça de algumas, colocando umas contra as outras, por conta não daquela terra nova que estaria por ser anunciada, mas por conta de meia dúzia de ideias, que a gente, se parar para conversar direito, nem entende o que significa. Nem entende. Porque ainda estou para ver quem numa conversa de botequim consiga decifrar o que seja a união hipostática do verbo. Né? Isso exige um retiro para dentro de si, um nível de abstração, que é uma fuga da vida, para poder dar conta de não entender, mas de certa maneira harmonizar isso num sistema intelectual. Mas isso não tem face, isso não tem corpo, isso não chora, não ri, isto não goza, isto não ama, não odeia, isto não tem face. É incapaz, portanto, de nos dizer existencialmente aquilo que precisa ser dito, entende? Esta é a grande questão dessas formulações que têm seu lugar na história da teologia, que precisam ser estudadas e que a gente tem que se debruçar sobre elas, mas a grande questão é que estas coisas não nos dizem, do ponto de vista mais concreto, nada. Nada, porque isso é o que nos comunica a nossa tradição. As outras tradições religiosas, elas se organizam da forma que se organizam, mas aqui falando conosco, aquilo que nos identifica como cristãos não é um sistema. O que nos identifica como cristãos é a emergência de um homem. De um homem. De um homem marcado por todas as questões de seu tempo. De um homem aberto, inclusive, às suas maiores fragilidades. Não seria muito dizer de um homem com útero.
né? Porque quando quer falar de como gostaria de cuidar, vai buscar lá no fundo de sua memória uma imagem do universo da fêmea, como Jerusalém, como eu gostaria de cuidar de você, assim como uma galinha cuida de seus pintinhos. Alguém tomado pela ruá de Deus, que é o Espírito de Deus, que é o útero divino, um homem que está ali nos interpelando. E se nós fôssemos, e quiçá sejamos, pela força de Deus em nós, mais corajosos, tiraríamos os olhos destas coisas que nos distraem e colocaríamos nossos olhos permanentemente na face desta pessoa que acaba na cruz trazendo para si, confundindo-se com todas as outras pessoas que se encontram crucificadas neste mundo, não por desejo de sofrimento, mas porque lá na cruz foram colocadas pelo zelo religioso e pela vontade de justiça que as instituições do império fazem permanentemente. Por isso eu queria trazer essa face, que não precisa ser a face de Jesus, porque nós estamos falando de gênero, eu não quero colar a face de um homem, mas uma face, que a gente pode dar o contorno que desejar, porque na cruz cabem todos, embora nós religiosos sempre pulamos quando alguém é colocado na cruz e nós achamos que é alguém impuro, né? Mas na cruz já desfilou a transexual, a mulher, o negro, a negra, o homem, a criança. Na cruz cabem todos, porque a cruz é o lugar dos desgraçados, entende? A cruz é o lugar o lugar destinado aos que não cabem na lógica da religião e da cidade. A cruz é para isso. Então não nos espantemos que as pessoas se sintam suficientemente à vontade de subir na cruz e ficar nela, porque é lá o lugar delas, e é lá o lugar do encontro mais radical do Deus impotente com as pessoas desgraçadas. É na cruz que se dá. Não para que fiquem lá, mas para que esse mesmo Deus possa baixar da cruz estas pessoas mais carregadas desta indignidade. Não que elas tenham essa indignidade, mas que sobre elas é colocada por vezes essa indignidade. Há na tradição bíblica, na tradição da criação, uma pérola que eu queria chamar aqui a atenção para a gente. Vocês sabem lá das duas narrativas da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2. E uma das narrativas da criação é formado lá o Adão, né? Que não é o Adão, nós já sabemos disso, né? Adão não é nome próprio, portanto não é o senhor Adão, é a humanidade, né? Está posta a humanidade simbolicamente, naquela lógica do texto bíblico, uma espécie de boneco de barro. E aí a humanidade inerte, sem vida, recebe de Deus o sopro da vida, né? Diz, Deus vai lá e sopra o seu fôlego, sopra a sua ruá. E naquele momento em que Deus sopra a sua ruá, diz o texto bíblico, as boas traduções, as traduções que cuidam mais dessa coisa técnica, porque traduções mais antigas dizem, e a partir dali surge uma alma vivente. E essa palavra alma é horrível, porque ela é contaminada por uma tradição grega, que dá uma conotação ao... Não é a palavra que é horrível, é a conotação dada a ela, né? A palavra é linda. Mas a conotação, quando a gente ouve alma, a gente tende a pensar numa coisa que paira em algum lugar, né? Ou numa coisa que fica solta dentro de nós, meio perdida, mas as traduções tomam essa expressão por dizer, a partir dali, há um ser vivente. Então, nesta tradição da criação, a vida é
resultado da ação do Espírito de Deus em nós. Vivemos porque o Espírito de Deus, a garganta, ruar é esse negócio aqui, esse aparelho respiratório, porque a ideia à época é que a vida circula aqui. Então, a vida de Deus soprada em nós nos faz seres viventes. E mais, ruá é substantivo feminino, o que na tradição dos judeus, sobretudo na Cabala, na mística judaica, era compreendido como sendo o útero de Deus. Deus tem útero, Deus dá vida, Deus cria vida, e o útero de Deus é a sua ruá, de onde toda a vida procede, de onde todas as coisas ganham vitalidade. Por isso que o salmista, quando chama Deus, ele chama Deus por sua ruá e diz: o Senhor quem cria e renova toda a face da terra. A ruá de Deus é essa força vivificadora. Na verdade, é no útero de Deus, em sua ruá, que nós nascemos para a vida. É, portanto, desde ali que somos gestados como filhos e filhas de Deus. E esta condição vivificadora que habita em nós é que confere, do ponto de vista teológico, por isso eu disse, eu aqui faço uma interpretação piedosa do texto. Desta maneira, há uma dignidade inerente a toda pessoa. A toda pessoa. Entende que ao deslocar isso, eu podia aqui estar falando sobre João 3,16. Mas ao falar sobre João 3,16, a gente colocaria a dignidade a partir de na nossa interpretação, a dignidade de filhos e filhas surgiria a partir de um momento específico, onde nós passamos a aderir a uma pessoa, a um sistema, a uma religião. Mas quando a gente desloca isso e vai para a narrativa da criação, antes de qualquer sistema, pessoa ou religião, há uma dignidade inerente em cada pessoa. E isto, teologicamente interpretado, significa que nós somos filhos e filhas de Deus, gerados no seu útero desde sempre, e só estamos vivos porque a vida do próprio Deus nos impulsiona, somos guiados, somos embalados pela vida do próprio Deus. Isso aqui faria com que a gente pegasse um atalho enorme para ficar discutindo tantas outras coisas. Nós, por dignidade criatural, somos filhos e filhas de Deus. E esta filiação se dá no nosso corpo. Nós a experimentamos no nosso corpo. Então não há outro lugar para pensar a existência senão o corpo. Se nós queremos levar a sério concretamente a dignidade que nos toca. Isso não é uma ideia, isso não é alguma coisa a ser interpretada por um sistema qualquer, por mais elaborado que seja, filosófico, psicanalítico, teológico. O corpo se impõe sobre qualquer questão. Não é uma teoria quem vai dizer ao corpo como o corpo goza. Não é uma teoria que vai dizer como ele goza, como pode gozar. Não é uma teoria que vai dizer ao corpo como e quem ele ama. Ele ama quem ama. O que uma teoria poderá dizer, seja ela uma teoria laica ou uma teoria religiosa, o que ela poderá dizer é: segundo o que eu penso, amar assim não pode.
Segundo o que eu acho, gozar assim é pecado. Mas isso é só uma coisa a ser dita posteriormente, porque o corpo tem suas próprias imposições, suas próprias emergências, suas próprias urgências, e não é um sistema estabelecido de ideias, quem vai dizer se ele vai ou não vai sentir desta forma, pulsar desta forma, agir desta forma. É claro que este mesmo corpo é capaz de todas as coisas. Então, a princípio, não se trata da justificativa de todas as coisas, mas de mirar primeiramente aquilo que é primeiro. E gastar um pouco de tempo com aquilo que nos é mais fundamental. E nesse sentido, não fazer uma teorização do corpo, mas pensar uma fenomenologia do corpo, pensar o corpo enquanto aparece, o corpo enquanto aparece a nós, o corpo enquanto faz com que nós apareçamos, porque isso que nós chamamos nós, aí estávamos discutindo ontem de identidade, né? A identidade. Bem, identidade é uma coisa que não existe, o que existe é aquilo que o corpo faz aparecer. A identidade como uma ideia, ela não sequer existe. A gente fica dizendo assim, quem fica fazendo essas discussões e fica, a natureza humana, a natureza humana, a natureza humana. Não é a natureza humana, o que há é aquilo que nós experimentamos na territorialidade do nosso corpo. Isto é que existe, não existe uma natureza humana que eu vou até ela para ver se aquilo que eu estou vivendo é adequado a ela. Onde é que está? Onde está escondida? Dentro da arca, né? Pode estar dentro da arca, guardar a natureza humana, a arca sumiu, a gente não consegue nem o que há é isto que nós experimentamos. Eu estou dizendo assim porque eu quero radicalizar desde o princípio, tá? A ideia é mesmo radicalizar desde o princípio. E falando de princípio, não é nada melhor do que falar de Gênese. Por isso é que quero ligar essas duas coisas. A primeira é que há uma dignidade própria da condição de sermos filhos e filhas de Deus. E que isto que nós recebemos do mistério de toda a vida, que é a nossa própria vida, é cercado de uma sacralidade. As coisas que nós experimentamos das mais diversas formas, nas expressões da nossa vida que aparecem no nosso corpo, são sagradas. E nós deveríamos ter, na minha opinião, a mesma atitude bíblica de tirar as sandálias dos pés quando a gente vai passar pelo território sagrado do afeto das pessoas, desse território sagrado que é a sexualidade de cada um de nós, desse território sagrado que é esta construção do que nós somos, que no fundo isto é o que discute as teorias de gênero, né? Isso que somos, e que construímos e desconstruímos. Há de se ter, e quem sabe aqui, me parece, que contribuição nós poderíamos dar a essas questões, se nós conseguíssemos pensar uma mística, uma mística para a sacralidade do corpo, uma mística, uma espiritualidade para a sexualidade, uma espiritualidade para a vivência do afeto, e deixar de fazer o controle, essa coisa louca que a gente fica fazendo controle. É tão doido que se deixar não, a gente cansa de ver isso. Assim, primeiro que tipo de relação pode, se é hétero ou homossexual. Bem, já sabemos que não pode a homossexual, só pode a heterossexual. Então, acabou o controle? Não. Aí vamos controlar a relação heterossexual.
O primeiro controle é assim, é quando pode estabelecer a relação heterossexual. Então nós estabelecemos o corte de quando pode e quando não pode. Então, cansamos de controlar? Não. Porque aí, dentro da faixa do quando pode, a gente controla como faz. Aí a gente vai dizer, pode fazer assim, não pode fazer assim. Entende? Então, o nível, essa coisa louca, porque isso é demência, essa coisa louca de controlar, não tem fim. Se nós substituíssemos, isso é dito na esperança, se nós substituíssemos essa fixação do controle no desenvolvimento de uma espiritualidade do erotismo, numa mística da beleza, do sexo, da sexualidade, do afeto. E que nós quiséssemos ajudar as pessoas a viver de forma mais intensa e integrada aquilo que o seu próprio corpo pulsa, aquilo que sua própria afetividade diz. Que pastoral linda nós daríamos ao mundo. Uma pastoral erótico-social, sei lá que conjugação é possível dizer, mas uma pastoral linda. Bem, depois dessa coisa mais piedosa, deixa eu contar para vocês duas histórias que acho que me ajudam a pensar isso. Uma sobre como a gente lê a Bíblia. Eu estava dando um curso, era um grupo de umas 50 pessoas, um curso de teologia para capacitar lideranças de igreja, não com finalidade pastoral. E era um curso sobre interpretação bíblica, bem nos moldes do CEBI, leitura popular do texto bíblico, tentando refletir sobre essa dinâmica permanente de interpretar o texto bíblico, porque para nós a interpretação do texto bíblico é muito importante, porque o texto bíblico é um centro ou a partir do qual a gente vai organizando a vida. Então a gente estava lá conversando sobre isso, e eu estava falando sobre os problemas que surgem de uma interpretação literal do texto bíblico, os limites do literalismo bíblico. Estava fazendo um comentário sobre isso, e aí tinha uma senhora muito incomodada no meio assim da conversa, e já estava incomodada desde o início, até que ela não aguentou de tanto incômodo, e levantou a mão e disse: professor, eu acho o contrário, eu acho que os nossos problemas são exatamente porque a gente não faz uma leitura literal do texto bíblico. Aí ela fez um discurso contrário ao que eu estava dizendo, e aí nesse momento eu fui assim, visitado pelo Espírito de Deus, e fui inspirado, disse a ela: então a senhora calhe a sua boca, a senhora fique quieta e calhe a boca. E aí aconteceu uma saia justa que vocês não imaginam, né? Todo mundo fez assim, imagino, todo mundo pensou: o que está acontecendo? Eu deixei ficar aquele silêncio doído, assim, uns segundos, e logo depois disse para ela: olha, eu não fui mal educado com a senhora, não. Eu só fui didático, desejando sua coerência. Porque se é assim como a senhora diz, o apóstolo Paulo diz que uma mulher, numa assembleia como essa, não pode falar. Aí perguntei de sacanagem, porque eu sabia a resposta. Seu marido está aqui? Eu sabia que não estava. Aí eu já perguntei já estava fazendo troça mesmo. Ela falou assim: não estava. Então você está perdida, porque nem pode perguntar lá em casa. Então a senhora fique em silêncio. Mas aí já estava rindo, né? E imediatamente ela me disse o seguinte: mas não, professor, esse texto, e ela sabia qual era o texto, lá na comunidade de Corinto, e ela me deu uma explicação. Tinha um negócio lá, um culto, uma divindade feminina, e aí me deu toda a explicação. Eu disse: então, a senhora me ajudou de novo, me ajudou a dizer que a senhora está errada.
Porque se é para fazer leitura literal, não pode fazer esse tipo de relativização cultural. Se quer fazer leitura literal, fica quieta. Mas, como é conveniente atender aos próprios interesses, a gente faz relativização cultural de forma escamoteada e faz a defesa da leitura literal para parecer ortodoxo. E perguntei a ela, qual é o limite da relativização cultural? É justo que o limite seja só aquilo que lhe atende? É justo? E aí nós terminamos com a conversa, senão a gente ia brigar muito. E aí nada como uma boa risada, uma parada para o café e água e ir ao banheiro para desviar o assunto, né? Mas isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Como é que nós lidamos com o texto bíblico? Que estratégia de leitura do texto bíblico nos ajuda? Ah, mas isso daí peraí, é assim mesmo? Que estratégia de leitura? É isso mesmo, é estratégia de leitura. Que estratégia de leitura do texto bíblico é que nos ajuda. E nos faz ser coerentes, inclusive. A outra história eu até 3 meses atrás, eu estava pastoreando, há 3 meses atrás eu deixei o pastorado da igreja, era pastor de uma igreja batista, uma igreja que eu e mais um grupo de pessoas começamos desde o início, e uma igreja que começou com uma pauta, querendo seguir uma pauta, e nessa pauta uma das questões era a questão de gênero, que para aquele grupo era uma coisa cara, preciosa, e fiquei uns 5 anos pastoreando a igreja, e nós fomos conversando muito sobre essas coisas, não como bandeira número 1, mas acreditando que aquela era uma pastoral que surgiria na igreja, né? Que homens e mulheres, que corpos de alguma forma se ajuntariam aos nossos para viver aquela experiência, e falamos um tempo sobre isso, discutimos um tempo, estudamos na escola dominical o tema de gênero, desde as formulações teóricas desse negócio, até a leitura bíblica, de texto por texto, de forma cuidadosa. E aí a igreja, em algum momento, tinha uma compreensão sobre isso. E nesse período aí que a gente estava fazendo esse negócio, a gente anunciou esses estudos e tudo, pessoas vieram para discutir conosco, positiva e negativamente, brigar ou não, e continuou uma caminhada, e me lembro, aí algumas pessoas, e aí eu estou falando especificamente sobre a questão homossexual, alguns homens e mulheres vieram procurar a igreja, e um deles um pastor da igreja, de uma igreja da mesma cidade, que estava se separando, pastor homossexual que se casou porque precisava ser ordenado ao ministério pastoral, e aí a história é sempre a mesma, acontece sempre a mesma coisa, e aí a mulher que descobriu o que já sabia, né? Descobre o que já sabia, faz uma chantagem com o pastor, e o pai dele era o pastor titular da igreja. Imagina o negócio maluco. Ele apareceu lá na igreja para conversar, e nós conversamos. Ele lá teve um tempo próprio de amadurecimento, decidiu assumir toda aquela condição, enfrentar todas as dificuldades que estavam ali na vida dele por conta disso. Ele enfrentou, foi lá para a igreja. Começou a frequentar a igreja. Um dia, na escola bíblica dominical, ele contou a história dele para todo mundo, as pessoas o acolheram, ele pediu para ser membro da igreja, a igreja aceitou como membro da igreja, ele tinha lá as práticas, os ministérios próprios dele, e ele desenvolvia,
e parecia tudo bem. Até que no culto, no almoço de Natal, aliás, aí ele chegou, sempre aparecia à noite com um amigo. Sempre aparecia, no culto da noite, um amigo. E todos nós sabíamos que aquela era uma relação afetiva dele, né? Mas ele dizia para todos que era um amigo. No Natal, nós fizemos uma celebração uma semana antes do Natal. Ele apareceu com o amigo e na hora do almoço, o amigo deu a ele, deu assim como a gente faz, a gente está com uma pessoa que a gente gosta, está comendo um negocinho no prato, a gente espeta lá com um garfo e dá na boca da outra pessoa, porque a gente gostou daquele negócio, e a gente gosta da outra pessoa, e a gente quer que a outra pessoa goste do que a gente gosta. E aí ele fez isso, espetou lá um pedacinho de alguma coisa, deu na boca do amigo, e foi impressionante. Esse gesto foi o suficiente para mostrar quão frágeis são as ideias. Quão frágeis são as ideias. Porque embora do ponto de vista das ideias, entende? Aí eu não estou dizendo das ideias teóricas das ideias teológicas, e nem das ideias de condenação, das ideias de acolhimento. Mas quando um corpo se movimentou com um pedacinho de alguma coisa na ponta do garfo para agradar o outro em afeto, aí a fragilidade das convicções teóricas se mostra. E isso me fez entrar num processo doloroso, um processo pastoral doloroso, de pensar que coisa é esta, não é possível, de rever passo a passo e de só ter mais certeza do que eu já tinha certeza, é de que se nós não ousamos ao encontro, se nós não acolhemos, se nós não nos arriscamos, se não nos atiramos na direção de uma outra pessoa, estas coisas todas que a gente pode teimar em ficar conversando sobre, desabam com uma facilidade gigantesca. Fui convocado um mês depois para uma reunião da liderança da igreja. E a pergunta era essa: o que diremos aos nossos filhos? Eu disse: gente, vocês são tudo sem vergonha. Os filhos de vocês já estão ouvindo esse negócio aqui há 3 anos na igreja. Porque toda a caminhada, ficamos 1 ano estudando isso. E o departamento infantil ficou 1 ano trabalhando com as crianças do mesmo tema. Claro que à medida que lá podiam. Porque não é uma questão só da igreja, é uma questão que está na família, que está no colégio, que precisa ser discutida. Então, o que vai dizer o filho? Vai dizer o filho o quê? O que a gente faz? A gente fala desse negócio, e quando alguém sente isso, quando alguém vive isso, aí a gente diz o quê? Era bom enquanto a gente dizia, mas pode dizer, mas não pode sentir? Como é que é? Pode sentir, mas não pode manifestar? O que eu vou dizer para o seu filho quando alguém sai daqui, o namorado, a namorada beija na boca do namorado, namorada? Vou dizer o que ao seu filho? Porque ou é uma coisa ou não é outra, aquilo. Então, peraí. Que esse exemplo não tenha nenhum significado, a não ser um único. As questões fundamentais não estão nas palestras, nas teorizações, nas interpretações bíblicas, não estão ali. Não estão ali. A questão fundamental está na disposição que nós temos de nos entregar aos outros.
de ser acolhidos pelos outros e de acolher os outros em nós, que é o princípio mais antigo da Bíblia, que é o princípio da hospitalidade. Aqui está toda a questão, na minha opinião, enquanto hospitaleiros. E hospitalidade não tem nada a ver, a princípio, com ir na casa de alguém, mas ser casa para alguém. E encontrar casa em alguém. Se isto não está colocado, a gente pode gastar muito tempo defendendo algumas questões ou acusando sobre elas e ao fim foi tudo uma espécie de escudo para a defesa daquilo que efetivamente não estávamos dispostos a experimentar. E aí eu lembrei muito e voltei a ele, um livro dos meus primeiros passos no cristianismo, o Irmão de Assis, do Inácio de Larayaga, que é a vida de São Francisco de Assis, que viveu, diz lá o Inácio, um tempo incubando a sua vocação mais radical, a questão da pobreza, mas nunca conseguia fazer o corte final disso. Até um dia que ele estava andando de cavalo e viu um leproso, e Cristo disse a ele: desce do seu cavalo, o abrace e o beije. Ele passou de cavalo em diante, e passando de cavalo em diante, o mesmo leproso apareceu lá na frente para ele. E de novo Cristo disse: desce do seu cavalo, o abrace e o beije. E aí ele desceu com todas as dificuldades, abraçou, beijou, e quando ele deu aquele beijo, então as amarras que o prendiam para viver aquilo que ele sabia que tinha que viver, as amarras se quebraram. É claro que isso muito possivelmente é próprio da geografia, né? Do como se conta a vida dos santos, é poético, mas é profundamente verdadeiro. Aquilo que nos pode libertar para fazer aquilo que temos que fazer, para ser aquilo que temos que ser, não são as ideias, os planos, as pastorais planejadas, mas é o tanto de disposição que a gente tem para ir ao encontro do outro e abraçá-lo e beijá-lo. E assim também de sermos abraçados por eles e beijados por eles. Então, sei que até aqui pouco falei, mas pouco falei sobre o tema, né? Mas isso me parece que seja uma coisa anterior a qualquer abordagem. Pois bem, sobre a questão de gênero propriamente dito, acho que há umas confusões sobre esse negócio. Outro dia eu fui convidado para escrever o capítulo de um livro, que era um livro que refletia teologia com as ODS, são aqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que a Unesco está divulgando. E uma das questões é direitos humanos, e no capítulo de direitos humanos tem o tema de gênero. E aí me convidaram para escrever um capítulo sobre gênero, eu aceitei, é um assunto que me interessa, que eu pesquiso, e 2 semanas depois, a pessoa que me convidou me desconvidou. E me desconvidou, eu não entendi muito bem porque ela me desconvidou e imediatamente me convidou para escrever sobre um outro tema. Eu respondi o e-mail dizendo: não tem problema, mas deixa eu só entender o que aconteceu. Ela respondeu o e-mail e disse: não, é porque depois que eu fui ver que o tema era gênero e eu não tinha chamado uma mulher para escrever. Aí eu fiquei pensando, mal, não entendi por que essa formulação. Aí liguei para ele, disse: não, porque convidar um homem para falar sobre feminismo é muito complicado. Eu disse: amigo, olha só, vamos conversar uma coisa séria aqui. Gênero, as discussões de gênero não são sinônimos de feminismo. Porque a gente pega gênero, alguns pegam, gênero, aí pensam que a discussão é sobre homoafetividade. Outros pegam gênero e pensam que é uma discussão sobre feminismo. Nenhuma dessas duas coisas.
Quando nós tratamos de gênero, estamos falando de como nós, homens e mulheres, experimentamos o afeto, a sexualidade, a prática da sexualidade nos nossos corpos. Como nós somos construídos socialmente para nos identificarmos desta ou daquela maneira. Por isso que gênero diz respeito a uma gama enorme de possibilidades de vivermos nossos afetos e a nossa sexualidade. Então, eu não consigo mais dizer, com medo de ser desatualizado, a quantidade de identidade de gêneros que existe, porque é uma tabela que acaba sendo atualizada frequentemente. E as pessoas ficam, mas tem tanto assim? Não importa, as pessoas, à medida que se sentem livres, se identificam, se mostram, conseguem dar conta de como sentem das maneiras mais diferentes. Mas, para simplificar o assunto, porque não dá para complicar nessa altura do campeonato, para simplificar o assunto, dá para dizer que quando a gente fala de gênero, nós estamos falando de como homens e mulheres vivem, se comportam, experimentam a sua identidade. Então, nós falamos de masculinidade, melhor, nós falamos de masculinidades e de feminilidades. E isto não é uma discussão heterossexual versus homossexual. Porque se eu falo de masculinidades, eu estou dizendo que é possível viver a dimensão do masculino numa perspectiva ampla. E viver o masculino de forma hétero ou homossexual não descaracteriza o masculino. Da mesma forma que viver o feminino de forma hétero ou homossexual não descaracteriza o feminino. Porque a confusão de base, essa que vira munição para bancada religiosa, é o seguinte: estão querendo acabar com ir contra a natureza humana. Porque o que existe são homens e são mulheres. Ok, o que existe são homens e são mulheres. Agora, como os homens e as mulheres vivem o seu afeto, vivem a sua corporeidade, vivem a sua sexualidade, isto aqui é outra coisa. Então, as discussões de gênero não tratam das discussões que nós poderíamos chamar orgânicas ou biológicas. É claro que há alguma discussão, sobretudo no nível da psicanálise, das discussões que ela pode fazer com as ciências da natureza e as ciências da saúde, que podem levantar questões também sobre isso. Mas o foco principal não é este, o foco principal é pensar como este homem e esta mulher, este masculino e este feminino, se encontram vivendo a sua existência nesse mundo do ponto de vista dos seus afetos e da sua sexualidade. Pensando assim, não há movimento mais importante na modernidade, movimento social mais importante que o feminismo. O feminismo é o movimento mais importante e o detonador, o deflagrador de uma série de outros movimentos que por vezes a gente nem consegue identificar como se eles tivessem relação. O feminismo foi capaz de pautar questões fundamentais. Por exemplo, a noção de que nós somos social e culturalmente constituídos assim como somos. Que esse negócio de que menino é assim e de que menina é assim, é uma coisa que nós aprendemos. Esta noção de que há uma série de comportamentos que identificam
uma e outra pessoa, que há cores de uma e outra pessoa, que há uma maneira de se portar, que há uma certa dose de afetividade para umas pessoas e para outras há violência, que para umas há compreensão e para outras há tesão, que para umas há o trabalho doméstico e a outras há aquilo que é o trabalho fora. Todas essas questões que nós fomos aprendendo, que são naturais, elas não são naturais, elas são construídas culturalmente. Só que culturalmente construídas, acabam ganhando um verniz, são chamadas de natural. E é claro que uma coisa é dizer para alguém que uma coisa é culturalmente construída, e se ela é culturalmente construída, ela pode ser culturalmente desconstruída e reconstruída. Mas se eu digo que alguma coisa é natural, se alguém faz algum movimento contrário àquilo que é natural, vai ser chamado de uma aberração, porque está fazendo um atentado contra a natureza. E pior, se eu disser que é sobrenatural, porque isto não é só vontade da natureza, é vontade de Deus. Se eu digo que é sobrenatural, então quem vai ao contrário disso não é um atentado que comete somente a natureza, é um atentado que comete ao céu. Então, o processo de naturalização e o processo de sobrenaturalização são somente um verniz sobre aquilo que o movimento feminista nos trouxe como reflexão para a nossa compreensão. O que há aqui na vivência do que nós somos, há porque foi construído cultural e socialmente. Isso não é uma ideia solta no mundo, isso é baseado em um monte de observações, sobretudo de observações antropológicas. Então, a primeira coisa que isto fez foi um processo de libertação deste papel destinado ao feminino e a possibilidade da reinvenção de viver o feminino, e isto graças a esta bênção de Deus que foi e ainda é o movimento feminista. Acontece que as grandes transformações na condição feminina a partir da Revolução Feminista soaram para a maioria dos homens como um ataque. Soaram para a maioria dos homens como uma reivindicação de um lugar que lhes era garantido natural e sobrenaturalmente. E este negócio produziu e ainda produz, é claro, todo um movimento de resistência e de desqualificação. Há uma desqualificação permanente do feminismo enquanto movimento, de suas observações, de seus ganhos, de suas teorizações. E isto advém deste mundo patriarcal. E quando eu digo que advém desse mundo patriarcal, não advém somente pela voz dos homens, mas também pela voz das mulheres, que acabam com um boneco de ventrílogo dizendo aquilo que não lhes é próprio. Mas é claro, porque à medida que se modifica, que se move um estado de coisas, onde alguém está constituído como sujeito de privilégio por centenas de anos, por dezenas de séculos, quando move esse sistema de privilégios,
Quem não quer perder esses privilégios, precisará lutar para conservá-los. E esta luta para conservar privilégios passa pela desqualificação de quem mostra que aquele privilégio é indevido, que é usurpação. E na linguagem mais piedosa que eu consigo imaginar aqui, é pecado. Se a gente volta à narrativa originante da criação que eu aqui mencionava, nós somos filhos e filhas de Deus com igual dignidade, porque nascemos no útero divino e ganhamos dele a bênção, o fôlego para existirmos. Por isso que eu acho, sinceramente, e eu me ocupo mais disso hoje, é que o grande desafio, quem sabe esteja em repensarmos mais seriamente. E vou dizer, para mim, esse desafio é maior do que o da homoafetividade, que nós temos que lidar com ele pastoralmente. O maior desafio para mim é como nós pensamos numa nova masculinidade. Como nós pensamos numa nova masculinidade. Porque o feminismo, enquanto movimento social, ele a mim parece que ele pode ajudar aos homens, ao universo masculino, assim como uma parteira pode ajudar a trazer à luz aquela vida que está ali pulsando. De vez em quando, eu sempre arrumo muita briga com isso, porque até aqui fica fácil de compreender. Daqui para frente, quando eu estou no movimento, assim, no encontro mais radical do feminismo, acabam dizendo que eu vou dizer agora é vitimismo, que não é vitimismo. É que possivelmente, e aqui eu não quero desqualificar que historicamente a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, portanto, sempre, em qualquer circunstância possível e imaginável, a mulher tem uma desqualificação em face ao homem. Dado isto. Mas há uma questão na vivência masculina que é tão dolorosa e causa tantos danos quanto esses que as mulheres historicamente sentem e sofrem. Alguém pode dizer, mas não pode dizer isso porque os homens sempre ocuparam os melhores lugares. Sim, há um preço na sua afetividade, há um preço na sua dimensão simbólica e psíquica altíssimo. Porque, embora ser homem é do ponto de vista objetivo, a garantia de um certo privilégio, e é verdade, e precisa ser dito, e nós precisamos ser suficientemente corajosos de abrir mão disso e colocar esse poder na roda para ele ser democraticamente vivenciado. Mas, se do ponto de vista objetivo é assim, do ponto de vista subjetivo, ainda estamos por viver essa nossa masculinidade. Ainda estamos por vivê-la. Porque vivê-la, assim como o nosso espírito nos convoca, é sempre o sinal de alguma coisa que nos tira do lugar do macho. E sair do lugar do macho é sempre ter que se expor. É sempre ter que se expor. E nós, como nós homens, não gostamos muito de nos expormos, nós ficamos no lugar do macho, gostando dele ou não gostando dele. E muitas vezes porque gostamos dele. Mas o lugar do macho é um lugar minúsculo diante daquilo que é a possibilidade de vivermos a masculinidade. Então, há um movimento acontecendo, e já com passos muito bem dados, que é o movimento feminista. Há um movimento por acontecer, que é esta revolução do masculino. Mas enquanto esse segundo movimento não for efetivamente deflagrado, a minha ideia é de que nós não chegaremos a uma vivência mais liberta da nossa sexualidade, do ponto de vista da hetero e da homossexualidade.
Porque enquanto este macho não morrer, ele vai fazer morrer qualquer pessoa que ataque esta ideia do macho. Enquanto este macho não morrer, não haverá paz para a vivência mais integrada da sexualidade, sobretudo daqueles que vivem a sua homossexualidade. Porque esse macho vai perseguir, e não é esse macho no homem, é esse macho no homem e esse macho falando na mulher. Porque não nos enganemos, vai haver uma relação típica homoafetiva. Você vai identificar na mesma hora, o homem da relação e a mulher da relação. Ou seja, aquele que detém o poder da relação e aquela outra pessoa que é a fragilizada. Aquele que é capaz de ser violento e aquela outra pessoa que é vítima de abusos. Porque a questão aqui é que a heteronormatividade se transformou no grande teto onde todos nós botamos a cabeça. Parece que todos nós estamos debaixo de um teto onde a figura do macho é quem organiza todas as maneiras de nos relacionarmos. Então, se a relação é heterossexual, o que ocorre? Homens são mais importantes que mulheres. Se a relação é homossexual, haverá de ter um macho na relação, mesmo que essa homossexualidade seja feminina. Porque a sombra do macho paira sobre nós com um poder nos estruturando de tal forma. E aí, tomando poeticamente o texto bíblico, se o grão de trigo não morrer, viverá na solidão. Viverá na solidão. Me parece que a grande questão aqui é desconstruir uma ideia de heteronormatividade, que a existência hétero é norma absoluta para tudo. Porque, no fundo, a heterossexualidade, como nós a conhecemos, é o outro nome do patriarcado. É só o outro nome do patriarcado. Entendam, eu não estou dizendo que devemos destruir a heterossexualidade. A heteronormatividade é achar que há uma forma que se transformou em norma para todas as coisas. E mais, o que nós não enxergamos é o que nós chamamos de heterossexualidade, não é o encontro de duas pessoas plenas, sendo uma de cada sexo. É o encontro de um homem potente, de um macho e de uma fêmea servil. Isso é o que nós chamamos de heterossexualidade. Isso é o que nós não enxergamos. Esta é a coisa que se transforma em modelo e modela todas as relações, as familiares, as eclesiásticas, as empresariais, todas as relações acabam sendo organizadas pela mesmíssima lógica. Um macho potente e uma fêmea servil. E se existem só homens nessa relação empresarial, deve ter um macho alfa e os outros serão fêmeas servis. E isso se verifica o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isto clama aos céus como uma afronta. Como uma afronta à condição de dignidade que está posta a cada um de nós, por sermos filhos e filhas, por termos sido gestados na mesma placenta divina, por termos dormido no mesmo útero e termos nascido com a mesma força e existirmos por causa do mesmo respiro, que é o próprio ser de Deus pulsando em nós. Mas isso, por fim, que eu disse, na minha opinião, só ganha sentido se mais uma vez a gente consegue pensar
de que essas coisas todas só fazem sentido se eu tenho alguém diante de mim, se eu estou disposto a me encontrar com alguém, a acolher alguém, a ser acolhido por alguém. E por fim, vocês conhecem a valsinha do Chico Buarque? Como eu queria que a gente ouvisse essa música, se fosse possível, seria tão bom. Mas se não for, depois vocês ouçam em casa, que é a história de um homem que volta para casa diferente, da forma com que voltava anteriormente. E um voltar diferente para casa faz com que tudo mude. E a vizinhança que ouvia sempre as coisas das brigas, passa a ouvir a música. E todos dançam até que o mundo fique em paz. Tem tudo a ver com um voltar diferente para casa. Quer dizer, um voltar diferente para casa. Né? Um voltar-se diferente para casa. Que vira hospedagem para outra pessoa. Isso é a parte mais fácil, hein? Ser hospedagem para o outro é a parte mais fácil, porque ainda nos coloca na condição de sujeitos. Mas isso se completa quando a gente experimenta lá no fundo do nosso ser o tamanho da fragilidade que a gente é e consegue fazer o passo de ser hospedado na casa do outro, onde aí sim a gente depõe a condição de sujeito e fica frágil diante de um outro corpo. Não é só ser generoso diante de um corpo, porque nisso há muita potência, nisso há muito de macho. É, sobretudo, ser despido para que um outro corpo me abrigue, sendo hospedagem para mim. Aí a gente faz a experiência do que é ser profundamente igual e digno das mesmas coisas, inclusive do cuidado. Que Deus nos ajude, me ajude, nos ajude muito a uma pastoral, que seja uma pastoral do afeto, uma pastoral do erotismo, uma pastoral do corpo, uma pastoral da sexualidade, uma pastoral da vida, e que a gente consiga, sem tantas ideias, ter muito mais ações. Amém.